Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus Braga. Tô voltando para mais um vídeo de automobilismo. E se no último vídeo a gente falou sobre a Fórmula 1, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre o que é a Fórmula 2, que é a categoria de acesso, a principal categoria de acesso dos pilotos jovens à Fórmula 1. A Fórmula 2 esse ano, assim como a Fórmula 1 e a Fórmula 3, vão ser transmitidas pelo Grupo Bandeirantes. Algumas corridas da Fórmula 2 serão transmitidas na Band aberta, mas os treinos e as outras corridas que não vão passar na Band aberta serão transmitidas no Band Esportes, que é o canal pago, canal fechado do Grupo Bandeirantes. Mas o que é a Fórmula 2? A Fórmula 2 é um campeonato totalmente novo criado em 2017 com a benção da FIA, que é o último degrau antes da Fórmula 1. É o último degrau, o último treinamento que os pilotos jovens têm antes de atingir a Fórmula 1. Por que a Fórmula 2 ela é tão competitiva? A Fórmula 2 é muito competitiva, é um dos campeonatos mais interessantes de se assistir, porque não existem quase diferenças entre as equipes. Todas as equipes usam o mesmo chassi e a mesma unidade de potência, seja a melhor do grid, a última atual campeã ou a atual lanterna. Todas as equipes usam o mesmo modelo de carro. O que diferencia é o tratamento e o treinamento que a equipe pode dar para o piloto e a habilidade do piloto. Não é incomum a gente ver numa corrida de Fórmula 2 um carro de uma equipe liderando enquanto o outro carro da mesma equipe está na última colocação, porque isso varia da habilidade do piloto e do treinamento que ele tem. Antes da Fórmula 2 ser criada, a categoria chamava GP2. Aí na GP2 passaram alguns grandes nomes da Fórmula 1, como o atual campeão Lewis Hamilton e o ex-campeão, o campeão de 2016, o Nico Rosberg. Eles passaram pela GP2, só que a GP2 acabou em 2016, quando a própria GP2, com a bênção da FIA, virou uma categoria mais organizada e mais próxima da Fórmula 1, que é a Fórmula 2. Um diferencial da Fórmula 2 é que o piloto campeão não pode defender o seu título. Se você se sagra campeão numa temporada, na temporada seguinte você é obrigado a deixar a categoria. E isso a gente vai ver mais pra frente que causou uma certa polêmica no ano de 2019. Desde o seu nascimento em 2017, a Fórmula 2 levou 8 pilotos ao grid da Fórmula 1, sendo que 7 deles vão estar presentes no grid de 2021. Em 2017, a primeira temporada oficial da Fórmula 2, o campeão da categoria foi o monegasco Charles Leclerc, que hoje é piloto da Ferrari. Então ele foi o primeiro a fazer a transição da Fórmula 2 para a Fórmula 1. Já na temporada seguinte, a temporada de 2018, 3 nomes subiram para a Fórmula 1. O campeão George Russell, que assinou com a Williams, o seu vice Lando Norris, que assinou com a McLaren, e o terceiro colocado, o Alex Albon, que assinou com a Toro Rosso, depois passou para a Red Bull, e é o único deles que não vai acrescentar, não vai estar presente no grid de 2021. Ele virou piloto reserva da Red Bull com a chegada do mexicano Sérgio Pérez. Em 2019 foi o caso atípico que eu mencionei agora há pouco. O campeão foi o Nick De Vries, só que o Nick De Vries ele não fez a graduação, entre aspas, para a Fórmula 1. Isso porque o Nick De Vries, como eu mencionei, ele foi o campeão e o campeão não pode defender o seu título. Só que não tinham mais vagas na Fórmula 1. Ele foi contratado pela equipe Mercedes da Fórmula E. E ele se tornou também piloto reserva, assim como o Stoffel Van Dorn, o companheiro dele na Mercedes da Fórmula E, ele se tornou piloto reserva da equipe Mercedes. Só que o vice-campeão dele, que foi o Nicolas Latifi, ele fez a graduação para a Fórmula 1, pilotando pela Williams. A grande questão é que, como todos sabemos, o Nicolas Latifi, apesar de ter sido um bom piloto na Fórmula 2 e ter sido vice-campeão da categoria, ele é um piloto pagante. E o pai dele acabou comprando algumas ações da Williams e bancando como patrocinador, e o Nicolas Latifi acabou sendo o segundo piloto da equipe Williams, tanto no ano passado quanto esse ano. O ano de 2020 foi o ano mais curioso da categoria. Assim como 2018, 3 pilotos fizeram a sua formatura da Fórmula 2 para a Fórmula 1. O campeão, Mick Schumacher, foi contratado pela Haas, mas o vice-campeão foi o Callum Ilott. O Callum Ilott não teve vaga na Fórmula 1 e acabou indo virar piloto reserva da Ferrari, piloto de testes da Ferrari, já que ele é um piloto da academia de pilotos da Ferrari. Só que como ele não teve vaga, ele não
ele não subiu, ele não fez essa transição para o grid da Fórmula 1. O terceiro colocado foi o Yuki Tsunoda, que vai ser o piloto da AlphaTauri, ele vai ser o companheiro do Gasly. O quinto colocado foi o Nikita Mazepin, que também está no grid da Fórmula 1. Ele foi contratado pela Haas, no mesmo caso do Latifi e do Lance Stroll. Ele é um piloto pagante, o pai dele comprou algumas ações da Haas e virou patrocinador master da Haas. Então o Nikita Mazepin ele ganha um posto na Fórmula 1 de 2021. Como funciona a Fórmula 2? A Fórmula 2 ela vai ser esse ano disputada em 8 etapas que vão ocorrer simultaneamente aos grandes prêmios da Fórmula 1. As etapas elas consistem em 3 corridas, 2 mais curtas, que são chamadas de sprint races, e uma mais longa com o pit stop obrigatório, que é a feature race. A feature race ela é como se fosse uma corrida de Fórmula 1 normal, só que um pouco mais curta, porque a quilometragem que os pilotos da Fórmula 2 têm, ela é dividida nessas 3 corridas porque eles ainda não estão tão preparados como um piloto de Fórmula 1 para aguentar a força G e tal, essas coisas que um piloto de Fórmula 1 geralmente tem com muita quilometragem num dia só do fim de semana, enquanto essa quilometragem ela é dividida para os pilotos da Fórmula 2. Existem algumas regras de grid invertido da classificação para as corridas de sprint que são um pouco complicadas, mas eu vou tentar resumir. O treino classificatório é realizado na sexta-feira e é válido apenas para feature race, para a corrida principal. Ou seja, a pole position só vai valer para aquela corrida mais longa. Para as 2 corridas de sprint, o que acontece? Para a primeira delas, a ordem dos 10 primeiros do quali ela vai ser invertida, ou seja, o pole position vai largar de décimo e o décimo vai largar em primeiro. A primeira corrida de sprint é realizada e quem chegar em primeiro nessa corrida de sprint, na segunda vai largar em décimo, ou seja, os 10 primeiros colocados da primeira sprint race têm o grid invertido para a sprint race 2. Agora vamos falar um pouquinho dessas 8 etapas que vão acontecer esse ano. Elas acontecem no mesmo fim de semana desse grande prêmio na Fórmula 1. Eu estou com a minha colinha aqui, eu vou pegar a minha colinha das etapas. As etapas vão ser realizadas no Bahrein, em Mônaco, em Baku, no Azerbaijão, Silverstone, Monza, Sochi, no novo GP de Jeddah, na Arábia Saudita, e no GP de Abu Dhabi. Essas são as 8 etapas da Fórmula 1 para esse ano. Ano passado tinham mais etapas, mas aconteciam a Fórmula 3, a Fórmula 2 e a Fórmula 1 no mesmo fim de semana. Agora a FIA quis dividir. Um fim de semana vai acontecer a Fórmula 1, no outro fim de semana pode acontecer a Fórmula 2 e a Fórmula 1, e em outro fim de semana pode acontecer só a Fórmula 3 e a Fórmula 1. Para nós brasileiros é sempre interessante a gente ficar sabendo quem são os pilotos que podem levar a nossa bandeira de volta à Fórmula 1, os pilotos brasileiros que estão nas categorias de base. Na Fórmula 2 esse ano são 3 pilotos. O Felipe Drugovich, que fez uma temporada excepcional com a mediana MP ano passado, ganhou acho que 2 provas, uma acho que foi no Bahrein, a outra foi na Áustria. Ele mudou de equipe, ele foi para a Univirtuose, que foi a vice-campeã dos construtores ano passado, e ele assume o lugar do Callum Ilott. Ele vai pilotar o mesmo carro do Callum Ilott, o vice-campeão da temporada passada. Já na equipe Charrus está o Guilherme Samaia. O Samaia ele teve uma temporada um pouco irregular ano passado com a Campus Racing. Ele ficou muito tempo na parte de trás do grid, só que a gente via que ele conseguiu se desenvolver, ele conseguiu se acostumar, conseguiu ir evoluindo ao longo da temporada, e agora ele foi para a Charrus, que é uma equipe mais de meio de tabela do grid. O Samaia, eu espero que ele fique no meio de tabela mesmo, né? Como a própria equipe diz, ou até brigue por algumas vitórias, depende de como vai ser o desenvolvimento dele ao longo do ano, né? Já na Campus Racing, a gente tem o Gianluca Petekoff. O Gianluca ele foi campeão da Fórmula Regional Europeia e fez direto a transição dessa fórmula para a Fórmula 2, sem passar pela Fórmula 3. É incomum, mas acontece. A Campus é uma equipe que ano passado não teve grandes resultados, ela ficou um pouco mais para trás do grid e, além de tudo, é uma temporada de estreia para o Petekoff. Não é sempre que pilotos novatos
chegam sempre na frente, ou brigam por vitórias, brigam por título, como o caso do Tsunoda. Mas é esperado que ele fique um pouco mais para a parte de trás do grid no começo, mas vá pegando o jeito, vá se desenvolvendo ao longo das 8 etapas e briga ali no meio de tabela. A verdade é que o Petekoff é um piloto muito bom. Eu acompanhei o campeonato de Fórmula Regional Europeia e ele é um piloto excepcional, um piloto fantástico. Eu não tenho dúvidas de que ele vai chegar na Fórmula 1 se tiver o investimento e o apoio da torcida brasileira, né? Que é o que está faltando a gente compreender os nossos pilotos. Tem alguns outros nomes que eu quero mencionar para a gente ficar de olho na Fórmula 2 que não são brasileiros, mas são nomes que podem brigar ali pelo título, dando um pouquinho de suor no Felipe Drugovich, que é o que se espera que brigue pelo título esse ano. São eles o chinês Guan Yu Zhou, que é companheiro do Drugovich na Univirtuose, o russo Robert Schwartzman, que foi o quarto colocado ano passado, ele guia pela Prema. Tem também o Christian Lundgaard, da ART, que é piloto da Academia Alpine, da antiga Academia Renault, que também é muito bom piloto. E o Marcus Armstrong, o neozelandês, que é piloto da Dance e da Academia de Pilotos da Ferrari. Ele é muito bom piloto e é bom a gente ficar de olho nesses, beleza? Com isso tudo em mente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais do que é a Fórmula 2, porque seria muito legal que a gente demonstrasse o nosso apoio aos pilotos brasileiros que estão competindo esse ano, para que até mesmo as próprias equipes da Fórmula 1 possam perceber o quanto que a torcida brasileira é animada, o quanto a torcida brasileira anseia por um piloto na Fórmula 1 e até deem uma oportunidade aos nossos pilotos. Eu espero que a Fórmula 2 agora na Band consiga trazer espectadores para que a gente demonstre, né, como eu falei, o nosso apoio aos pilotos brasileiros, a gente que precisa voltar a ser representado na Fórmula 1. Esse fim de semana tem o GP do Bahrein de Fórmula 2, a transmissão das corridas no Band Sports. Eu acho que a segunda Sprint Race, no sábado à tarde, vai ser transmitida na Band aberta, em transmissão paralela com o Band Sports. Então eu espero que você que tenha a TV por assinatura possa acompanhar na Band Sports, e você que não tem possa estar acompanhando pelo menos a Sprint Race 2 na Band aberta, tá certo? Muito obrigado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e recomendar esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de automobilismo e que acha que os pilotos brasileiros precisam ganhar uma nova oportunidade na Fórmula 1, beleza? Muito obrigado e até a próxima!